Gravar. Fala, turma, bem-vindo a mais uma aula, essa aula especial para a turma de abril. Fazer um recap de algumas coisas, tirar algumas dúvidas, uma pergunta e resposta e a gente passar um pouquinho de gráfico aqui na prática, beleza? Então, vamos compartilhar a tela aqui para vocês entenderem algumas coisas. A primeira coisa que eu quero perguntar é quem aqui já usa o meu operacional ou chegou a ver minha aula? Alguém de vocês aqui, a gente está em 16 pessoas, o pessoal está chegando ainda. Quem aqui que usa o meu operacional? Quem aqui que usa a minha estratégia? Ou já estudou ela um pouco? Quando o Thiago me mandou mensagem e me colocou na escala, né, de dar essa aula, ele falou: Alexandre, vai lá, passa um pouquinho o seu operacional e vê com o pessoal lá a sua estratégia, para tirar dúvidas dele do seu operacional, da sua estratégia que você vem fazendo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bate-papo aqui na minha estratégia, é a gente tirar algumas dúvidas de gráfico, aqueles detalhes pequenos que ainda falta aí para você conseguir sair do negativo e começar pelo menos a flutuar no 0 a 0, que já é um baita de um negócio. Perfeito? O meu operacional, como todo mundo sabe, ou a grande maioria quando vai ver, ele tem uma regra básica, tá? Ele é baseado em esperar o mercado fazer a movimentação primária, correto? E eu quero tentar adivinhar, vamos dizer assim, prever uma possível região de pullback. Então isso tem que estar muito claro na sua cabeça que o meu operacional ele vai entrar somente aqui, ó, nessa pernada. E todos os estudos que a gente faz, tudo que a gente vai observar é qual será o ponto ideal de entrada nesse pullback. Será que ele vai parar aqui? Será que ele para aqui? Será que ele para aqui, para aqui? Ou será que ele rompe fundo e muda a tendência, ao invés dele seguir para alta? Então a pergunta que eu sempre faço quando eu olho um gráfico é, primeira coisa, para onde ele está indo? Ele está fazendo estrutura de topo e rompendo os topos, topo, topo rompido. Ele está fazendo estrutura de alta. Ou ele está fazendo estrutura de baixa, rompendo fundo. Eu acho que a primeira coisa que você precisa colocar no seu checklist como operador, no seu checklist para começar a operar e ser lucrativo é para onde esse mercado está indo? Essa é a pergunta número um que você tem que se fazer. E qual que é o gráfico que eu uso para isso? É o gráfico de 4 horas. Então, se a aula aqui hoje é para a gente tirar a dúvida do meu operacional, se é para a gente bater um papo sobre o meu operacional, eu tenho que começar falando disso aqui. Porque o gráfico de 4 horas, na minha visão, para day trade, ele é o melhor e o mais próximo aí para você acertar o direcional. O direcional esse que vai te trazer o que que você vai fazer no dia. Eu vou comprar ou eu vou vender? Mercado está perdendo fundo ou o mercado está perdendo topo? Qual é a característica desse mercado? Ele é um mercado altista ou ele é um mercado baixista? Perfeito? Então, essa é a primeira pergunta, é a pergunta-chave que você precisa fazer quando você senta no gráfico olhando em 4 horas, tá? Beleza, identifiquei a possível pernada, identifiquei o possível movimento. Quero eu, então, agora achar aonde deve ser o retorno desse mercado. Aonde provavelmente eu vou colocar a minha ordem de compra. Eu vou fazer minha entrada de compra aonde? Qual região que eu vou fazer minha entrada de compra? Esse é um dos passos mais importantes e é onde tira muita pessoa do jogo. Talvez por medo de clicar, talvez por não ter confiança no operacional e não ter confiança em si mesmo, e o mercado simplesmente vai embora e você fica para trás. Você nem sequer colocou a ordem. E aí eu criei algumas regras, porque se você observar,
você vai ver que o mercado ele sempre trabalha assim, ó, em movimentos de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Vou tirar a linha que eu fiz aqui e colocar aqui, ó. O que que eu tenho aqui no mercado real? Um mercado onde deixa um fundo, rompe esse fundo. Deixa um fundo, rompe esse fundo. Deixa um fundo, rompe esse fundo. E ele está numa estrutura de baixa. E observando com o tempo, eu vi que ele trabalha nessa estrutura de movimento, de impulsão e de retração, de impulsão e retração. Eu só precisaria acertar aonde que era o movimento de retração. Então eu criei algumas regras específicas e a gente vai olhar elas aqui agora. Quais são elas? Primeira regra que eu quero observar e que eu quero olhar é que normalmente este movimento um não me interessa. O que vai me interessar é o pullback, a volta. E com o passar do tempo, eu observei que ele volta próximo de 50%. Eu vou medir esse movimento aqui e eu sei que ele volta próximo de 50%. Se eu medir o movimento inicial, eu sei que ele volta próximo de 50%. Só que quando eu comecei a operar lá na época dos dinossauros, lá atrás, eu usava os 50%. E aí eu fui vendo com amostras, tentativas e erros que ele vinha um pouquinho mais abaixo dos 50%. Que ele normalmente recuava 71, 70, 80% daquilo que subiu. E aí eu passei a utilizar a ferramenta de Fibonacci. Fica aqui à sua esquerda. Você vai achar, acho que na terceira opção, Fibo Retracement. Se a sua está em português, retração de Fibonacci. Você vai pegar um clique aqui, um outro clique aqui. O primeiro clique é no início do movimento, o segundo clique é no final. Para você que já sabe, calma que a gente vai falar de tudo aqui. Mas eu preciso passar esse resumão para quem não conhece. O primeiro clique sempre vai ser na base, no pé do movimento, e o segundo clique no topo, da onde você quer prever o pullback. Então, se eu tenho o movimento de impulsão já definido, o movimento de impulsão já claro, agora eu tenho umas possíveis regiões que o outro movimento pode vir. Porque eu já vi que o mercado trabalha impulsionando e retraindo. Se eu tenho aqui sendo um e aqui sendo 10, para que eu vou comprar quando está caro? Vou pagar 10 num negócio que valeu um, entende? Eu quero pagar mais ou menos 3. É um preço justo. Eu quero pagar de 5 para baixo. Eu não quero ser o cara a pagar muito caro. Eu não quero ser a pessoa última a entrar no bonde ali e pagar 10. 10 está caro. 10 é o topo. Então eu vou ser paciente o suficiente para pagar 5. Já é um preço médio. Para pagar 3 é um preço de desconto, é uma região de desconto, uma região justa. E aí, se ele perder o 1, para mim não tem mais valor por enquanto. Ele troca a estrutura para baixo. Então, desde que ele não venha a perder o 1, que é a base do meu movimento da FIBO, dentro dessa região aqui, eu aceito comprar. Para quem não tem a minha configuração de Fibonacci, a configuração está na tela. Você vai clicar duas vezes sobre ela, a sua vai vir assim de fábrica, ó. A sua está assim de fábrica. Você vai clicar duas vezes sobre ela e vai deixar assim. 71, 88, 79. Tira print ou para um vídeo para você seguir com a gente e a gente não perder muito tempo aí, tá? Então, beleza. Eu já sei que o mercado volta e normalmente volta no 71. Antes de eu adicionar outros fundamentos aí, vamos ver na prática isso aqui acontecendo. Vou pegar até aquele exemplo que eu peguei aqui, ó. Mercado deixa um topo, mercado deixa um fundo. Por que o fundo é aqui? Ele é o mais marcante. É o último fundo antes dele voltar a subir.
O que que eu faço aqui? Eu vou puxar a ferramenta do início até o final. Vou até apagar aqui para ficar fácil. E vou tirar os indicadores por enquanto. Do início até o final. Eu tenho aqui o início da queda, aqui o final da queda. E olha onde ele volta. Eu nem preparei isso aqui não, peguei naquela hora aleatória. Ele volta no 71%. Ele toca exatamente numa região que a gente chama de região premium quando é na queda. E aí ele despenca. Despenca fazendo o quê? O que eu te mostrei lá atrás. Ele fez o movimento um, fez o movimento 2. Ó. E qual é a probabilidade? Para onde vai o movimento 3? Se ele quiser continuar caindo, o movimento 3 é rompendo esse fundo. É estrutural isso. Eu não começo uma casa sem fazer a fundação dela, eu não começo com o teto. Tem coisas que é estrutura, são leis, igual a gravidade. Para o mercado cair, ele tem que ficar rompendo o fundo. Para o mercado subir, ele tem que romper topo. É estrutural, não tem como ele subir rompendo fundo. Ele é uma escadinha, é degrau por degrau. Então ele não cai se ele não vier romper esse fundo aqui, ó. Então, se o mercado quer colocar pressão na venda, se os grandes players querem empurrar o mercado para baixo, obrigatoriamente ele vai romper o seu fundo aqui. Vixe, lá ele. Ele vai romper o fundo 2. Ele vai romper o fundo 2. E aí vai seguir o movimento. E agora? Eu vou fazer tudo novamente. A regra não vai mudar. Se eu fiz aqui uma vez e deu certo, por que que na outra vez eu não vou fazer igual? Nada acerta 100%, mas eu tenho uma probabilidade maior. E eu vou refazer. Cheguei no gráfico agora, eu vi que ele perdeu o fundo e deixou esse movimento aqui como movimento um, início da queda. Movimento 2, fundo. Fibonacci, do início até o final. Se por acaso esse mercado chegar aqui próximo do meu semáforo, ó, verde, amarelo e vermelho, eu quero pensar em vender porque ele está caindo. Eu só vou começar a pensar em comprar, só vai passar na minha cabeça a hipótese da compra se por acaso ele perder esse topo estrutural aqui. Enquanto ele não fizer rompimento de topo, em hipótese alguma eu quero pensar na compra. Enquanto ele estiver fazendo um rompimento de fundo, eu sou obrigado a só vender, tá? E aí aqui eu montei de novo. Sua entrada estaria mais ou menos aqui, stop aqui, vamos ver o que que virou. Ali ele rompe fundo e não chega. Vamos lá. Primeiro, porém, no nosso operacional. O fundo era aqui, ó. O 1 aqui, o 2 aqui. O que que ele já faz? Sem sequer voltar aqui, ele já rompe fundo. Acontece. Não acerta 100%. E aí você vai usar outras regrinhas como parâmetro de entrada. Mas falando só de FIBA por enquanto, corre o risco. Esse aqui sequer ele voltou no 50%. Ó, ele voltou exatamente aqui, ó, no 50%. Alexandre, posso entrar no 50%? Pode, claro que pode. Só que você tem que ter ciência que provavelmente algum movimento vai vir no 71. Se você entrou no 50, daqui do 50 até o 71 você vai ficar um pouquinho negativo, tá? Só se ajustar seu stop aí, porque seu stop é um pouquinho grande. Se você entra no 50, o seu stop dá, que no caso do ouro, tá? É muito ponto. 495 pip. Se você entra no 71, o seu stop de 400 sai para 300. É os 3.019 dividido por 10. E aqui, 4.959 dividido por 10. A diferença é só essa. Mas pode ajustar seu lote, ajustar sua ordem e entrar no 50? Vou perder 1% por entrada. Aqui eu vou usar o lote perder 1%, aqui também vou usar o lote perder 1%. Posso? Pode. Você vai vendo com o tempo. Posso eu, por 0,5%, então, aqui, ó, sempre nos 50%, e 0,5%.
Se ele por acaso chegar ali no 71, pode, fica até legal. Você já deixa as duas montadas. Eu faço assim? Não, não faço assim. Porque eu já percebi que a maioria das vezes ele chega no 71. Essas que não chega, infelizmente eu fico de fora e não faço nada. Não tem como abraçar o mundo. Eu vou ficar de fora. Vou ficar de fora. Eu queria esperar ele aqui. Para quem não sabe, a minha ordem é uma ordem limite. Ela fica na fila de espera até que o preço toque essa região. Nesse caso aqui, seria um céu limite. Eu estou esperando ele chegar aqui, ó, para me ativar. Se ele não chega igual está aqui, não tem entrada. Tá claro, turma? Fala comigo. Acho que tá bem claro, hein? Claro, claro, claro. Então vamos seguir. Vocês estão calados aí, vamos seguindo. Pode perguntar a hora que vocês quiserem. Nesse caso não chegou, mas o mercado continua com estrutura de baixa. O que que eu faço? Remonto. Ó, e agora? O topo, o fundo, perdão, o fundo que foi rompido está aqui, assim como o outro está aqui. E só nome técnico, o pessoal chama isso de BOS, de baixa, seria Break of Structure, quebra de estrutura para baixo. E aqui está o outro. E agora? Movimento inicia-se aqui, é o 1. Uso esse ou uso esse? Eu uso o mais extremo sempre. Aqui é o 2. Daqui para cá, a minha entrada está próximo disso aqui. Vai chegar? Não sei. Eu peguei agora para fazer com vocês. Chegou. Vai continuar caindo? Não sei. Ele pode vir aqui agora e me estopar. Opa, caiu. Então, peraí. Se eu arrisco 1% para ganhar 2, aqui eu tenho 2%. E aqui? Não entrei. Zero. E aqui? 2%. Só coisa básica. Estrutura caindo, passo a fibra do início até o final. Voltou no 71, eu tô. Perfeito? Reparem que a gente está no gráfico de uma hora, eu nem estou no 4 horas. Porque o mercado ele é fractal. O que faz numa hora, faz no 15, faz no 4, faz no 5. O 4 eu uso mais para direcional. Para eu ver para onde o mercado está indo. Pode se fazer no de uma hora? Pode. Só que você tem que ter regra. Um dia você não pode fazer numa hora, um dia você faz no de 15, um dia você faz no de 5, um dia você faz no de 4. Vira bagunça. Você não tem uma amostragem padrão do que está dando certo. Você fica aleatório. Então você tem que ter regra. E agora, Alexandre, o que que eu faço? Ó, segue o jogo, tá? É o último exemplo esse aqui, a gente colocar algumas variáveis aqui. Se aqui era o 1, aqui era o 2. 2 é fundo. Fundo foi perdido. Já passou aqui, vou apagar. Eu tenho outro movimento de baixo. Início do movimento. 1 aqui, 2 ainda aqui. Daqui para cá, se vende aqui. Stop sempre no topo do 1. Foi embora. E agora? Zero. Não entrei. Por quê? O meu fundo aqui foi rompido. Este fundo aqui, que era o nosso 2 foi perdido. Remonta o negócio todo de novo. Início. Aqui para cá. Onde eu entro? Aqui para cá. Será que vem? Olha que coisa mais linda. Ativou a entrada? Como eu puxei desse aqui, não ativaria por um pip. Se você puxa daqui, estava ativo. Se você puxa no início do movimento, estava ativo. Porque de fato ele começa aqui. Aqui, ó, tanto faz onde você vai puxar. É um, dois pips de diferença, tá? Se você pegou daqui e não bateu a mercado, você ficou de fora. Se eu der um zoom aqui, ó, você vai ver por milimétricos pips, ó.
Você ficou de fora. Se você pega da onde de fato inicia-se o movimento de queda, que é daqui, você estaria dentro, tá? Bateu no 71, negativou um pouquinho e pagou de novo. E você vai fazer isso até ele te estopar. Até ele perder essa característica, até ele perder o sentido que ele está fazendo de baixa, não tem por que você comprar ainda. Ele não te sinalizou alta. A gente sempre vai reagir ao preço e não tentar adivinhar o preço. Se eu vou reagir, ele cai, retorna, eu vendo. Ele cai, retorna, eu vendo. Ele cai, retorna, eu vendo. Eu estou reagindo com aquilo que ele me apresenta. Agora, o mercado está caindo, rompe fundo, eu compro, querendo alta. Ele volta, cai de novo. Aí eu compro mais uma vez. Ele volta, cai de novo. Aí você compra outra vez. Você tomou três stops tentando comprar aqui, achando que, opa, caiu demais, agora ele vai subir. Só que o mercado está te sinalizando, ele está te mostrando, eu estou rompendo o fundo, vai para venda. Só que muitas das vezes a gente se perde nisso aqui. E é coisa, regra básica. Se fosse para colocar na escola aí, ó, o primário, observar a estrutura de mercado e seguir ela. Só que a gente quer ver tanta coisa. A gente quer pôr 5, 6 indicador, quer olhar o tempo gráfico de 1 minuto, de 3, de 5, de 15. Se você ficasse só no de 1 hora aqui, ó, sem olhar nenhum outro, olha o tanto de dinheiro que você tinha ganhado. Não tomou nenhum stop ainda. Tinha ganhado 2% aqui, zero aqui, 2 aqui, zero aqui, 2 aqui. Em uma semana você tinha feito 6%. Sem dificuldade nenhuma. Você não precisou descer para gráfico nenhum de 5, de 15, de 10, de 4 horas, de nada. Alexandre, eu vou ficar só numa hora e usar só o FIB com 71. Faz o teste. Eu estou te mostrando que essa semana aqui funcionou bem. E aí você pode acrescentar outras variáveis. Eu vou falar delas agora. Quais são outras variáveis que eu tenho no meu operacional que traz mais clareza, que traz mais confirmação? Primeira delas, força de movimento. Eu só vou considerar de fato um rompimento se ele tiver força no movimento e deixar um Fair Value Gap. Como assim? Olha que candles bonito. Esse candle aqui. O outro candle, quando nasce, nasce lá embaixo. E não nasce, não vem nem pavio preencher esse espaço aqui. Mostra que essa barra aqui, ó, teve tanta força que o próximo candle não consegue voltar ao preço anterior. Ele continua para baixo. Esse espaço, sem nada na abertura e no fechamento, deixando esse espaço aqui, a gente chama de Fair Value Gap, ou FGV, se você quiser estudar depois aí no YouTube, ver outros caras falando. Fair Value Gap. Opa, Fair Value Gap. Esse espaço demonstra que provavelmente teve um desequilíbrio de preço aqui, empurrando muitos vendedores, muita gente pondo ordem na venda, e tem força para continuar. Só que eu tenho um detalhe: se o mercado cai e retorna, a volta pode ser para preencher esse fair value gap. O mercado precisa normalmente andar em equilíbrio. Por que que eu falo normalmente? Porque não é regra. Às vezes ele vai preencher o fair value gap, às vezes não. Mas via de regra ele tende a preencher. Por exemplo, esse aqui ainda não foi preenchido nesse replay nosso. Só que o de baixo aqui, ó, o mercado retorna para preencher. Eu tinha esse espaço daqui para cá, vou tirar o roxo, tá? Daqui para cá sem nada, ó. Por quê? O último candle acabou aqui e o outro candle acabou aqui. Aqui ficou um vazio. O que que o mercado faz? Ele retorna para preencher esse espaço, depois volta. Por que que isso acontece? É estrutura de mercado. É estrutura para os vendedores continuarem empurrando e para ver se tem realmente presença de força vendedora nesse candle. Quem ganhou dinheiro? O negócio explodiu tão rápido que ele foi de 1 a 100 em 1 minuto, por exemplo.
Você não vai querer realizar um pouco do lucro e pôr no bolso? Você que está com 5, 6, 7, 8, 15 bilhões, 10 milhões na venda? Então os caras vendem uma parte, faz uma realização de lucro parcial e essa venda, que é a compra, sobe parcial. Ele não sai da posição inteira, porque o mercado está em tendência de baixa. Se eu já conseguir empurrar essa turma aqui para baixo, eu vou só pegar uma beiradinha do lucro, 50% da mão, e os outros 50% eu fico com ela. Quando o mercado voltar um pouco o preço, eu recompro essa que eu fiz o lucro e a gente continua jogando o movimento para baixo. Aqui são pessoas comprando e vendendo, são instituições comprando e vendendo. E os caras realizam lucro. Qualquer movimentozinho é realização de lucro. Por isso que tem candle verde, vermelho, verde, vermelho. Os caras estão vendendo e realizando, vendendo e realizando. E o Fair Value Gap traz essa lógica. A pancada deu tanto lucro num curto espaço de tempo que ficou um vazio e que provavelmente vamos voltar ali. Não quero deixar perder o meu topo. Não quero deixar voltar tudo do Fair Value Gap, porque senão os compradores tomam posição. Eu ainda tenho posição vendida. Vamos voltar à metade, vamos realizar um pouco só, para a gente continuar aproveitando o lucro do movimento. Então isso te mostra força, te mostra clareza. Se você coloca o indicador de volume, você vai ver que toda vez o indicador de volume vai estourar para cima nesse Fair Value Gap. Por quê? Tem muito volume aqui. Não se faz barras dessa com pouca ordem. Então essa é a interpretação do Fair Value Gap. Vamos rebalancear pelo menos 50% dele para continuar o movimento. E por que que isso é importante? Por que que eu chegar nessa informação? Eu aproveito dela. Por exemplo, eu vou pegar aqui em cima. Se eu puxo o Fibo aqui sendo um e aqui sendo 2, início do movimento até o final, eu vejo que tenho essa consolidaçãozinha aqui, ó, que ele pode vir romper topo. Aí você não pode achar que esse rompimento de topo aqui, ó, é para trocar a estrutura para alta. Alexandre, nossa, rompeu o topo, ele não vai para alta? Tá assim, né? Rompeu o topo aqui, ó. Quer dizer que ele vai para alta? Não. Esse rompimento só foi para enganar, que a gente chama de liquidez, foi para colocar pessoas a acreditar que ia na alta. Olha essa barra de compra. Muita gente comprou. Só que eles esqueceram alguns fatores. Primeiro, nem tinha tocado na fibra da queda e nem sequer tinha preenchido o Fair Value Gap. Então, eu não vou comprar um ativo desse jeito só porque deu uma barrona verde dessas, achando que, beleza, rompeu o topo aqui, vai para alta. Não. Ele só está indo aqui, ó, além de preencher a FIBO, preencheu 50% do Fair Value Gap. Essa entrada aqui é a entrada mais perfeita que você vai ter no meu operacional. Ela tem captura de liquidez de topo, ela tem movimento forte para baixo, ela tem retorno a Fibonacci e tem o preenchimento do único Fair Value Gap existente ali para os vendedores manter esse mercado para baixo. Se você pegar só esse cenário aqui, decorar ele e usar só entrar quando ele existir, eu tenho certeza absoluta que você fica positivo o resto da sua vida. Você só vai entrar em configuração assim, quando tiver um Fair Value Gap acima de uma liquidez de topo, o mercado estiver caindo, e esse Fair Value Gap estiver dentro da FIBO, você vai pôr sua ordem no 71 como Fair Value Gap. Ele vai capturar esse topinho aqui e seguir a estrutura que o mercado está vendo. Vamos ver outro cenário? Depois eu vou fazer na compra, tá? Vamos ver os próximos que a gente comentou. Mercado um, 2 para baixo. Ele tinha aqui um Fair Value Gap. Faz o quê? Só os 50 dele. E os outros? Os outros não foi preenchido. Aqui também é um Fair Value Gap. Ele parou no meio do movimento. Daria para entrar aqui? Não gosto. Se for para escolher qual deles entrar, eu sempre vou dar prioridade para os que estão na região da FIBO. Se tiver um Favela Gap fora da FIBO e um outro dentro da FIBO, eu sempre vou posicionar minha ordem nos 50% do que está dentro da FIBO. A não ser que eu divida minha mão. Alexandre, tem duas barras muito grandes e o movimento do mercado é de queda. Posso eu colocar 0,5% aqui e 0,5% aqui? Eu quero arriscar só 1% no dia.
Perfeito. Se não voltar aqui no de cima, você pelo menos saiu com meio. Ganhou 1%. A gente busca duas vezes o risco. Se voltar no de cima, de toda forma você vai perder só 1%, porque você pôs meio aqui e meio aqui. E o stop? Das duas, mantém topo de estrutura. Independente se a entrada for no meio do Fair Value Gap, fora da FIBO, ou se ela for na FIBO, o stop é o mesmo. Olha, Alexandre, mas como é que eu vou perder então 0,5% se um stop é maior do que o outro? É porque você vai usar lote menor em um do que no outro. Aqui o stop é menor, ó. Você vai usar exemplo, tá, turma? Um lote 1.0. Aqui o stop é maior. Você vai calcular lá na calculadora, seu stop, seu lote aqui vai dar 0,75, por exemplo. Então, os lotes vão ser diferentes dessa divisão de mão. Mas, de todo jeito, você vai perder meio de um lado e meio do outro, tá? Meio de um lado e meio do outro. Então, é tranquilo. Tudo bem? Conseguiu entender? Fala comigo, turma. O lote é sempre calculado em toda a ordem, tá? Não mantém lote fixo, sempre calcula tudo. Ah, boa. E aí seguiu o jogo. Olha o exemplo que eu falei da entrada anterior. Eu tenho aqui como início do movimento, aqui como final de movimento. Se eu puxo o fibro do início até o final, eu tenho o Favela Gap aqui. E o que que eu tinha aqui? O mercado começando por estrutura de alta. Aí o inocente está lá no gráfico de 5 minutos, ele vê essa barrada aqui, ó, essa pernada aqui, ó, muito grande. Só que ele acha que é compra, porque rompeu esse topo aqui, ó. Nossa, rompeu o topo, eu vou comprar. Não, jovem, é o pullback só por Favela Gap e a Fibo. A configuração aqui é a mesma, vou até fazer rapidinho aqui, ó. Dessa aqui, ó. Movimento, final de movimento, início de movimento. Região de Fibo, com Favela Gap preenchido. Depois de romper um topinho, esse rompimento de topo é liquidez, é manipulação, é para você acreditar que vai para alta. E aí você compra. Quando você compra, os caras te soca a pancada para baixo. A configuração é a mesma do outro ali, ó. Cansa o movimento, consolida, cansa o movimento, consolida, dá uma pancada para cima, dá uma pancada para cima, chega na Fibo e o resto é história. É o que eu falei lá em cima. Se você só decorar essa configuração aqui e usar só ela no gráfico de uma hora, você vai ser positivo o resto da sua vida. Você anota aí. Preciso esperar chegar na FIBO. Checklist. Acompanhar o movimento inicial. Queda ou de alta. Preciso esperar chegar na FIBO. Preciso esperar chegar, completar o Fair Value Gap. Depois eu vou escrever esse checklist e vou mandar para vocês. Preciso esperar completar o Fair Value Gap e, de preferência, capturar liquidez de topo. Aí fica lindo. Aí fica perfeito. Qual retorno você busca? Mínimo 1 para 1? João, 1 para 1 eu coloco minha ordem no 0 a 0. Se eu estou arriscando 1% e o mercado está me dando 1%, o meu stop, que tinha lá 20, 30 pips, eu vou na ordem, vou clicar lá, modificar ordem e vou colocar a ordem no preço de entrada. Por exemplo, aqui, ó. Para quem não sabe como é mais ou menos assim, ó. Minha ordem está aqui, ó. Entrada, stop, o mercado não pegou. Quando ela chegar aqui, ó, quando ela chegar aqui, ela já está me pagando o mesmo que eu arrisquei. Tá 1 para 1. Então aqui eu estou perdendo 1% e aqui eu estou ganhando 1%. O mercado caiu até aqui, quase que me deu 2%. Me pagou 1,46.
Quando ele chegar em duas vezes o que eu risquei, é meu alvo. Só que quando ele chega em um para um, eu já vou entrar na minha ordem, vou modificar ela. E aonde meu stop estava em 32,8649, eu vou colocar o mesmo preço da entrada, 32,6218. Eu vou me proteger. Eu vou colocar o meu stop que estava menos um negativo no preço de entrada. Pronto. Essa operação aqui, ó, eu não tomo prejuízo mais. Eu estou no famoso zero a zero. Significa que eu travei o meu stop agora no preço de entrada. Se por acaso esse mercado voltar contra mim e chegar no preço de entrada, eu vou sair sem dever nada. Só que eu só coloco nesse um para um, eu só coloco o stop do zero a zero, perdão, se chegar no um para um. Se chegar no um para um. Ficou claro? E aí, qual que é meu alvo? Inicialmente, duas vezes o meu risco. Posso buscar mais? Pode, você vai surfando e vai aprendendo isso com o tempo. Mas o meu alvo inicial é setado, travado e obrigado a 2 para um. Eu não mexo na ordem, não saio, não largo se ele não me der duas vezes o meu risco. Ou é zero a zero, ou é 2%. Quem está comigo nas lives, na sala ao vivo, lá terça, quarta e quinta, já viu. Ou eu vou tomar stop mesmo, ou eu vou sair no zero a zero, ou é duas vezes o meu risco. Ah, Alexandre, o negócio tá aqui andando aqui, ó, pagando 1,6, 1,7, 1,5. O que que você faz? Nada. Ou ele vai me tirar no zero a zero, ou ele vai chegar lá em duas vezes o meu risco. Não tem meio termo. Porque o negócio aqui é matemático, turma. Você não pode perder três para ganhar só um. A conta não fecha. Você tem que perder um para ganhar dois. Aí você tem um saldo positivo de um. Se toda vez você ficar fechando a ordem na mão, só porque tá dando lá 10, 20, 30, 40 dólares, um pouquinho que seja, aí na hora que você perde gigante, a conta não vai fechar nunca. É matemático o brinquedo. Então você precisa estar de acordo com ela. E aí você tem que deixar correr, não tem jeito, tá? Não tem jeito. E o mercado foi. Demorou aqui, mas foi. Perfeito? Demorou, mas foi. Vamos ver um exemplo da alta? Eu nem separei gráfico, eu vou continuar aqui no ouro, ele deve ter mais aqui para frente alguma coisa parecida. Ó, vamos começar por aqui, ó. Ah, esse aqui foi que dia? Esse aqui foi dia 15 de maio. Ah, o que que eu tenho aqui? Fundo. E aí? O topinho era aqui. O que que ele faz? Ele já rompeu esse topo. E rompeu esse topo. Aqui você tem que ligar o alerta máximo. Espera aí. Mercado faz o rompimento desse topinho aqui e preencheu o Fair Value Gap. Aqui tá aquela venda que o Alexandre acabou de falar ali. Toda vez que ela aparecer e eu vender, vai dar bom. Toda não, a maioria. Puxei fibra daqui para cá. Era para eu vender aqui e o negócio o quê? Me estopou. A mesma entrada que eu peguei aqui atrás que foi perfeita aqui e aqui, ó. Agora te estopa aqui. E aqui te liga um alerta. Se o mercado para de romper fundo, ó, ó, ele não rompe fundo. Se o mercado para de romper fundo e te estopou uma ordem que você estava na venda, se ele te estopou, significa que ele rompeu o topo. Seu stop estava no topo. Então, beleza, ele vinha caindo, acumulava aqui um pouquinho, rompia, caía, acumulava aqui um pouquinho, rompia, caía. Agora, ele acumula, rompe, não cai e rompe o outro. Ele já fez o rompimento desse topo e desse topo. Eu começo a ter algumas características aqui que você vai ter que ligar o alerta. Se daqui, ó, ele não fizer a pancada para romper este fundo aqui, não tem mais queda. Porque ele já fez o rompimento do primeiro topo, fez o rompimento do segundo topo. Chegou até nesse outro Favela Gap aqui, ó. Aqui ele tem que parar, bicho.
Se ele não parar aqui e vir romper esse fundo, não tem mais queda. Porque ele agora começou a romper topo. Ele não está rompendo mais fundo. E é o que acontece aqui. Ele rompe um topo, rompe dois topos e não faz o rompimento do fundo. Aqui, para mim, iniciou um movimento de troca de tendência. E não tem mais queda. Não por agora. E o que você pode observar? O início do movimento de alta foi aqui, ó, sendo um. Aqui, ó, sendo dois. Fibonacci, do início até o final. Olha que mágico. Parou aonde? No 71. Se eu observar bem, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um mini favela gapzinho aqui. Eu tenho um mini espaçozinho aqui. E tem um espaço maior num candle gigante, ó, o maior candlezinho, vamos dizer assim, dessa subida aqui, ó. O que que esse mercado faz? É o único Fair Value Gap que eu tenho dentro da Fibo. Então, independente se é de alta ou se é de baixa, se o mercado estiver caindo, subindo, de onde for, a estratégia é a mesma. Ele vai vir rebalancear. Por que que ele parou aqui? Cara, provavelmente porque acabou o Fair Value Gap e estava na região de desconto. Não tem mais Fair Value Gap aqui, ó. Não tem espaço mais nesse candle aqui, ó. O último era aqui, ó. Por que que não parou nesses? Porque a região era alta, não estava nem próximo de 71. E aqui você está a entrada da compra. Sua entrada da compra no 71 com Favela Gap, seu stop sempre no fundo da estrutura. Seu risco, duas vezes. Alvo era aqui. Posso pôr o alvo lá em cima, Alexandre? Você falou que para ele continuar rompendo topo, para continuar a estrutura de alta, tem que romper topo. Então, se a estrutura de alta começou só agora, a probabilidade dele romper aqui é alta. Parabéns pela análise. 2,44 de risco que você ganhou aqui. Só que isso é interpretativo, você vai deixar na hora, você vai ver. Depois que passar seus 2%, se você deixa ou não. Entende? E aí o jogo segue, tanto na alta quanto na baixa. Tá? Vamos ver o ativo um pouquinho? Hum. Euro doleta. Eu vou manter, tá numa hora, tá? 4 horas dele aqui, ó. Eu tenho um macro de alta, tá? No 4 horas. 4 horas eu só uso para direcional. Então eu entrei no 4 horas, vi que é um macro de alta. Eu posso descer para uma hora ou pro de 15 sem problema. Só que eu tenho que estar ciente que o de 4 horas é altista e eu só quero comprar. Tá? A alta começa aqui, ó. E eu só quero comprar. Se você tem dificuldade de enxergar em gráficos menores, mantenha o de uma hora, ele é mais limpo, ele é o mais claro. Ah, Lê, mas de uma hora eu opero pouco. Sim, jovem. Se operando pouco, você perde pouco. Porque você não vai clicar toda hora, tá? Você não vai clicar toda hora. E aí você começa a distribuir, você começa a pegar. Ó, aquele setupzinho, aquela entradazinha que eu falei lá do ouro, agora na compra. Mercado bate aqui para cima. Rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui. Já preencheu aqui tudo. Passou do Fair Value Gap, passou da onde os vendedores tinham que segurar esse preço. Eles tinham que ter parado esse preço aqui no 50%, ó, e jogado isso aqui para romper fundo. E não aconteceu. Se não aconteceu, eu tenho que ligar um alerta vermelho na minha cabeça, eu tenho que ligar um sinal na minha cabeça, porque não vai cair provavelmente. E aí ele faz aquele setupzinho lá ao contrário aqui, ó. Aqui eu tenho um início de movimento, dois final de movimento. Ale, posso pegar aqui? Pode, vai mudar pouco. Ou aqui ou aqui. Eu prefiro sempre no mais extremo. Você vai puxar a Fibo do início até o final. Tem uma pergunta aqui que está no chat, eu esqueci de ler, perguntando: Olá, Diogo. Diego é meu irmão. Eu sou Alexandre. Mas olá, a gente atende pelos dois nomes. Ah, a gente parece bem. Desculpa, posso pegar o que significa cada número da Fibonacci? Aqui eu coloquei o que eu mais gosto, 71. Eu vi que o gráfico volta mais, mas é uma região, tá? Antigamente eu deixava só o 71 e o pessoal usava como número exato, mas não é um número exato, é uma região. Eu coloquei até como semáforo. Amarelo, atenção, verde, entra, vermelho é sua última chance. Então, é umas regiões que eu gosto de compra. Eu acho que o preço está em desconto, o preço está numa oportunidade boa de pegar.
seja para baixo ou seja para alta. Então, são a porcentagem que o mercado voltou do primeiro movimento. Você puxou daqui para cá, a Fibonacci. O 71 significa que ele voltou 71% desse movimento. O 79 voltou 79% e o 88 voltou 88%, tá? Se voltar mais do que isso, eu já não quero mais, aí já foi com Deus. Por isso que o vermelho ele é o limite, é o último respiro dos moicanos para conseguir jogar esse mercado para o outro lado. Perfeito? Então aqui tem a mesma configuração. Por quê, Alexandre? Ó, acumulou aqui, ó. Se acumulou aqui, ele vai fingir que vai cair. Agora é o contrário, de cabeça para baixo, agora é na alta. Fingiu que ia cair com a barra forte, mas opa, pera lá. Se fingiu que ia cair com a barra forte, já tinha chegado na fibra? Não tinha. Se eu puxei do mais extremo, eu consigo comprar? Não, pela fibra, fiquei de fora. O Favela Gap ainda estaria aqui, ó. Se eu puxo o outro, consigo entrar? Consigo. Do início do movimento aqui, ó. Eu consigo entrar? Consigo. Onde tem um Favela Gap? É o mesmo aqui e tem um outro aqui. Pegaria no de cima? Deixaria eu pegar aqui no 71. Não pegaria lá em cima no Favela Gap, não. Se bem que a diferença tá pouca. Stop sempre no fundo, da onde você puxou um. Qual que é o seu 2 para um? Meu 2 para um tá aqui, ó. Mas você não falou, Alexandre, que se ele vai romper topo e começou alta agora, ele tem a obrigação de romper topo? É essa a interpretação. Posso pôr meu alvo lá no topo? Pode. Você ganhou 0,30 a mais, tá 2,3. E agora ele rompeu o topo. Configuração, novamente. Início do movimento pode ser aqui que abriu a semana ou aqui, tá? Como abriu a semana, fibo daqui para cá. Movimento um, movimento 2. Fez aquela configuraçãozinha de acumulação ali, ó. Igual essa aqui, igual no ouro, igual em tudo. A diferença é, não teve força para mim manipular o fundo, igual aqui fez. O mercado foi, subiu direto. Eu participei dessa alta? Não. Mas eu perdi dinheiro? Não. Olha que interessante. Eu não participar, eu não perco dinheiro. Então, eu colocar as minhas ordens próximo do 71 e não no 50 me traz cautela. E cautela me poupa de entrar demais e estopar à toa. Ficar de fora é ruim? É ruim. Mas perder dinheiro é pior. Eu não participei da alta, mas também eu não fiz nada. Foi um dia de folga, tá? Então eu prefiro, fico com a cabeça mais leve. Não participei. Subiu direto. Topo, fiz no movimento. Aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um. Daqui para cá. Olha só que coisa mágica. Por que que você pegou daí, Alexandre? Porque aqui é o fundo mais extremo após o rompimento. E aqui é o topo mais extremo antes de começar a volta. Simples assim. 71 de Fibo, tá aí na mosca. Tem o Favela Gap em cima da Fibo. Olha isso. Eu tenho essa barra que não tem uma alma viva aqui na frente. Olha isso. Eu peguei o dólar aleatório, tá, turma? Estamos fazendo aqui aleatório. Eu vou até passar a operar só no de uma hora, ué. Tá louco. Vou mexer com outro gráfico mais não, só uma hora. Farvelha Gap 71 de Fibo, com estrutura de alta ou estrutura de baixa. Tá sendo uma aula para mim isso aqui. Eu nem desci que 5 minutos, 15, que a trabalheira toda, e desce, e troca estrutura e tranheira. Vou brincar só no de uma hora. Me traz mais calma, ansiedade não bate. Vou esperar chegar. Vou colocar a ordem na FIB se tiver um Farvelha Gap próximo. Entrada, duas vezes seu risco. Paga aqui, ó. Posso colocar no topo? Pode. Sindicato do topo, 2,13. Perfeito? E agora? Ah, agora o mercado te estopa, meu jovem. Topo aqui foi perdido. Foi perdido. Você vai puxar daqui do início do movimento ou daqui do extremo. Daqui para cá, ele te estopa direto. Daqui para cá, ele bate, 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 bate aqui, ó. Primeira vez, não chega nem a pagar um para um, te estopa.
Algumas observações aqui que pode te livrar desse stop é que não tinha nenhum Fair Value Gap aqui, ó. Esse movimento provavelmente já estava em exaustão, que todos os candles aqui são michurucos. Pode colocar no checklist, vou entrar somente se tiver um Fair Value Gap, porque é força dos compradores. E essa fraquezinha aqui eu não quero. Vou puxar daqui para baixo, daqui para cá. Tem um Fair Value Gap aqui? Tenho. Esse aqui. Entrei, me estopou? Entrou e te estopou. Por que que esse aqui não é um Fair Value Gap? Porque esse pavio aqui já preencheu esse espaço. Ele não passa para frente. Daqui para cá foi onde preencheu, tá? Daqui para cá foi onde preencheu. Aí, isso aqui foi uma notícia, não vou nem levar em consideração, mas se você reparar aqui, ó, aqui temos uma entrada. Mas você não pega isso aqui ao vivo, não, tá? Isso aqui é só o vendedor de curso que fala que pega. Eu não pegaria e dificilmente alguém pegaria. O mercado rompeu o topo aqui, ó, nesse pavio. Acumulou aqui, rompeu o fundo fingindo que ia cair para todo mundo, capturou essa liquidez aqui. Início do movimento até o final, daqui do extremo ou do início de movimento. Fair Value Gap tá aqui, ó. É o Fair Value Gap lá que a gente falou que foi preenchido. Não tem ninguém aqui, ó. Vou pagar para ficar fácil vocês verem. Aqui não tinha ninguém. Só veio o pavio. Início do movimento daqui para cá. Sua entrada está aqui, ó. 50% do Fair Value Gap. Stop aqui no movimento. Duas vezes seu risco está aqui. Eu acho que o próximo candle a gente pagava. Ó, pagou. Só que você tem que estar ligeiro demais. Se bem que aqui é gráfico de uma hora, né? Dava para pegar assim. Não é gráfico de 5 minutos nem 15. Ia ser uma hora para ele cair, uma hora para ele voltar, uma hora aqui, uma hora aqui. Ia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 horas para pagar. Pegava. Ando olhando gráfico de uma hora. A mesma configuração. E aí depois ele stop lá na frente. Perfeito, turma? Então, Five Value Gap e Order Block. Ficou claro? Order Block não. Five Value Gap e FIBO. Não falei de Order Block. Ficou claro? Estrutura de mercado de alta, estrutura de mercado de baixa. Conseguiram entender? Vocês vão colocar isso aí em prática. Só no gráfico de uma hora. Vai demorar para pagar? Vai. Provavelmente não vai ser day trade, tá? Vai ficar de um dia para o outro. 5, 6, 7 horas, 8 horas de operação. Mas você entra menos, você não fica ansioso, não fica clicando à toa e vai te trazer retorno. Aqui no mercado tem dois perfis. Quem vai ganhar dinheiro e retorno ou só quem quer adrenalina de ficar fazendo 5, 6, 7, 8, 10 ordens no dia. É igual o jogo do Tigrinho. O cara só quer ficar ali, ó, clicando, apertando o botão. Ele só tá perdendo, mas tá ali apertando o botão. Faz 5, 6, 8 ordens no dia. Aqui eu te mostrei o operacional com as minhas estratégias, com a minha regra, no gráfico de uma hora. Você vai fazer no máximo uma ordem no dia, duas ordens no dia, ou talvez até duas na semana, mas vai ter um potencial de retorno muito maior. Faça o teste, me fala o que que deu, e aí eu vejo vocês na próxima aula aí. Perfeito? Coloca o checklist para nós. Vamos fazer ele aqui na prática, antes de eu encerrar. Checklist da entrada. Um, verificar. Eu vou até fazer aqui, ó, vai ficar anotado para ad infinito. Eu vou até passar aqui para baixo. Opera- Operacional para operar para uma hora. Um, oxe, verificar, estrutura de mercado. Está subindo ou caindo? Vou buscar compras ou venda. Dois, esperar um movimento que faça o rompimento da estrutura, topo ou fundo. Após isso, puxar fibo do início ao fim do movimento. Três, verificar se tem Fair Value Gap
dentro da região de fibra e marcar todo o box do channel de força. Os 50% dele normalmente é onde o mercado para, e equilibra. E, e quatro, adicionar ordem limite no Farvel Gap ou 71% da FIBO na hora da movimento. 5. Regra geral básica de alvo em estoque. Alvo sempre duas vezes seu risco. Estoque no fundo do movimento que marcou a FIBO. 6. Não arriscar mais que 1% ao dia, podendo dividir isso em duas ordens de 0,5%. Caralho, ficou perfeito, bicho. Depois eu vou mandar no GPT e vou falar para ele fazer um PDF e mando para vocês. Ah, vamos fazer essa parada aí agora, pô. Chat GPT. Vou mostrar para vocês como é que eu faço os prompts aqui. Tenho aqui abaixo a minha estratégia de Forex SMC com Farber Gap e Fibo. Vou te mandar um checklist. Por favor, traga mais detalhado e crie um checklist visual com emótico, de preferência um PDF, para enviar para os meus alunos. Ele me dá o texto que eu acabei de falar, eu mando o checklist e entrego para vocês agora, nesse momento. Estou analisando. Parambambam. Vai, meu filho. Meu GPT está cansado. Ele leu o gap ali. O bichinho tá cansado. Aqui está o PDF de visual, sua estratégia. Se quiser, pode mandar na memória. Download. Tum, 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 tum. É, ficou bem massa, né? Se eu fazer no Word, verificar a estrutura de mercado está subindo ou caindo, se já buscar comprovando. Agora, rompimento de estrutura topo e fundo, após o rompimento, puxar fibra nesse fim de movimento, verificar se vai na região de fibra, marcar todo o box do canhão de força. Ah, você me deu o que eu escrevi, você me deu o que eu escrevi. Traga mais, traga instruções para ficar ainda mais didático e claro. Tem aí. Vamos ver se ele melhora aqui para nós. Eu vou mandar o PDF para vocês, quem quiser em PDF. Deixa eu consigo mandar aqui no Zoom. Ixi, eu não consigo não. Vocês estão lá no meu grupo gratuito do Telegram? Vou mandar lá no grupo grátis do Telegram. Aqui, ó. Pega o link aqui, quem não tá já entra. Meu grupo grátis do Telegram tá aí no chat. Aí, esse aqui que eu queria, pô. Checklist detalhado, será reconhecido para Value Gap e FIBA. Objetivo da entrada, identificar a estrutura de mercado tendência, esperar rompimento de estrutura, procurar for Value Gap dentro da FIBA, entrar na... Aí, agora né, tá falando a mesma língua. Resumo visual para memorizar, identifique tendência de alto ou baixo, espera romper fundo. Agora sim, agora você fez filé. Agora, perfeito. E traga isso que colocou aqui em cima em um PDF. Para quem quer em texto, tá aí no chat. Aí tem mais de 1.000 caracteres. Eu vou mandar lá no grupo. Entra no grupo aí, QG do Rei, que eu vou mandar lá no grupo. Só espera ele gerar o PDF aqui que eu já mando para vocês lá. E é assim que a gente trabalha hoje em dia. O mundo vai ficando dessa forma, turma. A inteligência artificial hoje faz tudo para mim, não pensa em mais nada. É eu e ele o dia inteiro.
Deu erro. Não vai conseguir gerar. Erro na análise. Pam, 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 pam. Aqui está o PDF. Sabia que você ia dar erro. Deixa eu ver. Bem melhor. Beleza. Vou subir lá e mando para vocês. Perfeito? Turma, então é isso. Obrigado mais uma vez. Vou arrumar esse material aqui, faço para vocês certinho. Checklist feito. E imagem eu consigo mandar, dá para você salvar a imagem. Mas eu vou mandar o PDF lá. Ó, imagem eu mando aqui no Zoom. Primeiro print, segunda print, o botão falhou. Segunda print. Vocês salvam ela aí. E a print daquele outro aqui. Beleza, turma? Então, tá no chat do Zoom, as prints das imagens. Vou organizar tudo aqui certinho com o GPT, eu e ele aqui. Vou gerar um PDF visual bonitinho para vocês. Mando lá no grupo do QG do Rei, estejam todos lá, mando lá agora. Obrigado pela presença de todos. Lembrando que amanhã a gente tem nossa sala ao vivo, normal de operações, às 10 horas, horário de Brasília. Espero vocês lá para a gente compartilhar a tela e aprender junto. Se brincar, eu vou usar só esse de 1 hora, hein? Tamo junto, obrigado mais uma vez e é nóis.